André Mendonça chegou chegando, literalmente com os dois pés no peito. Para tudo que você está fazendo e assiste esse vídeo, porque isso é um momento histórico no nosso país. Pela primeira vez, a imprensa publica que a Polícia Federal está suspeitando de corrupção de um ministro da nossa Suprema Corte. Ele mesmo, o ministro que iniciou o inquérito das fake news para se blindar, agora vira suspeito de corrupção passiva. Quem sabe a gente vai entender o que realmente estava por trás do contrato de 130 milhões da esposa do Moura. Tem tanta coisa para explodir, meu irmão do céu. Vai ter ministro talvez rumando as malas para ir embora. Suspeita de acessar dados da mulher de Moraes esperou 4 horas por tornozeleira em cadeia de homens. É isso mesmo, alvo de busca e apreensão na terça por suspeita de acessar dados fiscais da mulher do ministro Alexandre de Moraes. A servidora da Receita, Ruth Machado dos Santos, foi levada pela Polícia Federal ao Centro de Detenção Provisória de São Vicente, uma unidade masculina. Lá, ela teve de esperar por 4 horas para a instalação da tornozeleira eletrônica com carga suficiente para que pudesse retornar ao Guarujá, onde mora. Segundo a defesa, a situação foi degradante e constrangedora. Toffoli é suspeito de corrupção passiva, diz Polícia Federal. É isso mesmo. Agentes da Polícia Federal envolvidos na investigação sobre fraudes bilionárias no Banco Master suspeitam que o ministro José Dias Toffoli, do STF, possa ter praticado o crime de corrupção passiva. A informação é da CNN Brasil. De acordo com a emissora, investigadores devem solicitar ao STF a quebra de sigilo do fundo marítimo supostamente ligado a familiares do ministro. Segundo a CNN Brasil, a Polícia Federal também pretende pedir novas diligências para principalmente rastrear o caminho do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. A apuração busca esclarecer supostos pagamentos a Toffoli mencionados em conversas apreendidas nos celulares do empresário. As suspeitas constam ainda em um relatório de cerca de 200 páginas entregue ao presidente do STF, Edson Fachin. O documento reúne elementos colhidos ao longo da investigação sobre o esquema envolvendo o Banco Master. A emissora noticiou que, conforme fontes, investigadores esperam que o novo relator do caso na corte, André Mendonça, possa destravar o andamento das apurações. A atuação do ministro na relatoria do caso das fraudes no INSS é avaliada de forma positiva por integrantes da corporação que o consideram técnico e rigoroso. Para tudo que você está fazendo e assiste esse vídeo, porque isso é um momento histórico no nosso país. Pela primeira vez na história do jornalismo brasileiro, a imprensa publica que a Polícia Federal está suspeitando de corrupção de um ministro da nossa Suprema Corte. Ele mesmo, o ministro que iniciou o inquérito das fake news para se blindar, agora vira suspeito de corrupção passiva. Isso aqui pra mim, cara, supera... Você não precisa de ter seriado nem vídeo no Brasil, não, filme. É só acompanhar o desenrolar do caso Banco Master, que tá nas mãos do André Mendonça, que você tem todo o seu entretenimento, sua sede de entretenimento satisfeita. Olha isso aqui. Essa edição trazendo informações exclusivas. Investigadores envolvidos nas apurações das fraudes bilionárias do Banco Master suspeitam que o ministro José Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, tenha praticado o crime de corrupção passiva. Não, vamos ouvir de novo. Eu tenho que ouvir de novo isso aqui, porque não é cabível. Vamos lá. Master suspeitam que o ministro José Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, tenha praticado o crime de corrupção passiva. Ao menos por enquanto, o magistrado não é alvo de investigação. Agentes da Polícia Federal devem pedir ao STF a quebra de sigilo do fundo Maridit, ligado a familiares de Toffoli. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás falando que era justamente isso que a gente precisava. Sabe por quê? Porque a Maridit, ela não estava passando só dinheiro para Dias Toffoli. Aparentemente, tem muitas outras pessoas, autoridades recebendo dinheiro desse lugar. Também serão solicitadas outras diligências para tentar percorrer o caminho do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro e averiguar supostos pagamentos ao juiz da Suprema Corte, Dias Toffoli, conforme mencionado em conversas apreendidas nos celulares de Vorcaro e também presente no relatório de cerca de 200 páginas entregue ao presidente do STF, ministro Edson Fachin. De acordo com fontes ouvidas pela CNN, por mim, a expectativa de agentes da PF é que o novo relator do caso, ministro André Mendonça, possa agora
destravar as investigações. Porque elas estavam travadas por Dias Toffoli. A experiência com Mendonça na relatoria do caso das fraudes do INSS é considerada positiva e esses investigadores classificam o magistrado como correto. Conforme antecipado pela revista Piauí e confirmado pela CNN, a PF enviou os autos do inquérito ao STF quando se deparou com indícios de prática de crime por parte do magistrado, supostamente, no curso do processo que era relatado por ele. E aí, o magistrado tem negado de maneira reiterada ter cometido qualquer ilegalidade. Após o relatório da PF, porém, ele admitiu pela primeira vez, Dias Toffoli, que era sócio desse grupo Maridit. Então, informação importante, já está chegando essa informação. Cara, você tem noção da gravidade disso? Imagine, a imprensa agora está falando abertamente que a Polícia Federal suspeita que o Dias Toffoli estava envolvido em corrupção. Dias Toffoli que estava à frente como relator dessa investigação e que não queria sair de jeito nenhum. Os colegas do STF tiveram que pressioná-lo, com exceção de alguns que pediram para que ele ficasse à frente do relatório. Um deles, o Alexandre de Moraes, cuja esposa tinha um contrato de 130 milhões de reais. E aí tem essa aqui, ó. Mendonça devolve à CPMI do INSS acesso a dados sigilosos de Vorcaro. O Alcolumbre tinha colocado em sigilo vários dados do Vorcaro, visitas no Senado, assim como o Toffoli tinha retirado da CPMI do INSS todos os dados da investigação do Vorcaro e do Banco Master. O Mendonça está abrindo, falando assim, olha, vocês estão investigando, tomam aqui acesso às provas. O ministro determinou que o repasse observe a cadeia de custódia da prova, a preservação da intimidade e as garantias fundamentais. Cara, isso aqui é muito louco. O que é isso? Vocês não estão entendendo? A República está explodindo. Eu fico imaginando, cara, vai ter ministro que não vai dormir esse final de semana. Vai ter ministro talvez arrumando as malas para ir embora. Meu Deus, vai aparecer Lewandowski no meio disso daí, Rui Costa, gente do PT, Dias Toffoli. Quem sabe a gente vai entender o que realmente estava por trás do contrato de 130 milhões da esposa do Moura. Tem tanta coisa para explodir, meu irmão do céu. Eu não consigo, normalmente nessas situações, alguém do STF explode assim, uma bomba de fumaça, né, uma cortina de fumaça para ver. Isso aqui não tem como. Não importa o que eles façam, isso aqui vai ser a bomba que o Brasil estava precisando para resetar a nossa república. André Mendonça chegando, literalmente com os dois pés no peito. A gente olha para o Mendonça, aquele jeito calmo, sereno, tranquilo. Jamais imaginaria que ele já chegaria dessa forma aterrorizando os corruptos do Brasil. Primeiro, ele está fazendo um processo que se fala ali nos bastidores de destofolização. O que é destofolizar uma determinada investigação? É retirar todos os grilhões, todos os obstáculos, as travas e deixar a Polícia Federal trabalhar. Isso aí tirou o sono de muita gente. Então eu quero mostrar para vocês primeiro esse pequeno trecho aqui que foi publicado agora na G1. Presta atenção. Convido vocês para visitarem comigo o blog da Júlia do Ailib no G1, que traz bastidores dessas primeiras decisões do ministro André Mendonça. Master, decisão de Mendonça tenta blindar a investigação e limitar a influência de diretor da Polícia Federal. O que acontece? O Toffoli queria blindar o Banco Master. Toffoli queria blindar as autoridades. Agora o Mendonça quer blindar a investigação, ou seja, não deverá haver interferências nenhuma da investigação. A Polícia Federal está livre para procurar provas e evidências. A decisão do novo relator retoma fluxo ordinário de perícias e depoimentos em investigação e é um movimento para limitar a influência do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, sobre as investigações. E aí tem a apuração da Júlia e do nosso colega Felipe Turioni, publicada agora há pouquinho, que a gente traz para vocês aqui no Conexão, em que a Júlia explica um pouco melhor a decisão do ministro André Mendonça, destaca um trecho importante aqui, em que ele diz: somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e na condução dos procedimentos reciprocamente compartilhados é que devem ter conhecimento das informações acessadas, o que lhes impõe o dever de sigilo profissional, inclusive, aqui importante, inclusive em relação aos superiores hierárquicos e outras autoridades públicas. Na prática, a decisão reforça que delegados devem manter o sigilo da investigação e não são obrigados a compartilhar com seus superiores detalhes que compõem o inquérito. Quando ele fala superiores, ele sabe que o André Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal escolhido por Lula, é uma dessas pessoas que vai trabalhar para blindar o governo.
Então nós temos o Dias Toffoli tentando blindar a si mesmo e os seus colegas no STF, e o André Rodrigues tentando blindar o Lula, Jacques Wagner, Rui Costa, que são as pessoas que iniciaram toda essa corrupção do Banco Master. O Mendonça está falando, não é para passar informação para esse cara, tá? As informações é para ficarem com os delegados, com os policiais, para que não haja interferência dele, já que ele é um superior, ele é o diretor-geral da Polícia Federal, para que não houvesse interferência dele na investigação. E outra coisa que o Mendonça fez Mendonça autoriza a PF a fazer perícias sem restrição no caso Master. O ministro derrubou limitações que haviam sido impostas por Toffoli e permitiu análise de 100 dispositivos eletrônicos apreendidos nas operações contra o banco. Aqui fala, Mendonça, nessa quinta-feira, decisões anteriores, o ministro, nessa quinta-feira, decisões anteriores do ministro Dias Toffoli autorizou a Polícia Federal a realizar perícias sem restrições em materiais obtidos no caso do Banco Master. Mendonça respondeu a uma consulta da Polícia Federal sobre a viabilidade técnica para analisar cerca de 100 dispositivos eletrônicos apreendidos, tarefa que demandará meses de trabalho exclusivo da perícia. Mendonça derrubou limitações impostas por Toffoli, que era o relator anterior do caso. Toffoli havia determinado em janeiro que o material apreendido pela PF nas operações fosse lacrado e armazenado no STF. Posteriormente, decidiu que o material fosse enviado à PGR. Na sequência, o então relator indicou quais peritos da Polícia Federal poderiam analisar o material. O que o Mendonça fez? O Mendonça falou, não vai ter essa, use os peritos normais aí, o que vocês quiserem, os melhores, e não vai ter esse negócio de não poder investigar. Entra em tudo e siga o fluxo ordinário. O que é o fluxo ordinário? Façam nessa investigação o procedimento que a Polícia Federal sempre faz em todas. Não deverá haver interferência. Rapaz, isso vai dar o que falar. Isso vai... Nossa Senhora. E abaixou o nível de sigilo também da investigação. Cara, o Mendonça, ele disse, né? Esse vai ser a investigação que vai fazer a carreira dele, né, que vai marcar a história dele no STF. Ele sabe que você vai derrubar muita gente graúda. Quem não tá gostando disso é o Dias Toffoli e parece que tem uma mulher lá, uma esposa de alguém que tem um contrato de 130 milhões. Parece que essa pessoa também não tá gostando do que tá acontecendo. Mendonça, o Brasil te apoia. Você vai sofrer muita pressão, ameaça, perseguição. Dobre os joelhos todos os dias, peça a proteção de Deus, mas o Brasil te apoia a seguir adiante e se aprofundar nessa investigação. Essa talvez possa ser o processo que vai limpar a nossa democracia, a nossa república, o nosso país. O pesadelo de Moraes e Toffoli virou realidade. André Mendonça mandou Alcolumbre, presidente do Senado, liberar os dados do Vorcaro para a CPMI do INSS. Gente, apertem os cintos porque André Mendonça chegou chegando e acabou de soltar uma bomba no colo do Moraes e do Toffoli. Ele mandou simplesmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolver imediatamente os dados sigilosos de Vorcaro que foram obtidos por meio de quebras de sigilo, buscas e apreensões da Polícia Federal e devolver tudo isso para a CPMI do INSS, que é comandada por quem? Tem como presidente e relator pessoas da oposição, gente. Sim, é comandada pela direita. Ou seja, ali não vai ter moleza para Moraes e para Toffoli. E os dois agora vão ter que enfrentar um braço independente e poderoso de investigação que vai correr essa investigação em paralelo em duas frentes. No STF, com André Mendonça, o ministro técnico, e no Congresso Nacional, com uma CPMI comandada por pessoas que eles não controlam. Vem então comigo entender aqui essa bomba. A Andréa Sadi revelou aqui no G1. André Mendonça devolve à CPMI do INSS acesso a dados sigilosos de Daniel Vorcaro. Entenda isso aqui comigo. O ministro André Mendonça, do Supremo, devolveu para a CPMI, que apura fraudes no INSS, o acesso a dados sigilosos do Daniel Vorcaro e do Banco Master, que estão sob custódia do presidente do Senado. Por que isso é importante? Porque simplesmente o presidente do Senado é um potencial investigado no escândalo do Master. Como assim, Deltan? Lembrem, gente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou o presidente do Instituto de Previdência lá do Amapá, estado do Davi Alcolumbre, do presidente do Senado, indicou o presidente do Instituto que investiu centenas de milhões de reais em papéis furados, ocos, em papéis frágeis do Banco Master, causando um prejuízo imenso. E
no conselho desse instituto está um irmão do Davi Alcolumbre. E o presidente é indicado pelo Davi Alcolumbre. Ou seja, esse caso Master, ele pode alcançar com os seus braços o próprio Davi Alcolumbre. Então, quando o Dias Toffoli deixa os dados todos sigilosos, restritos ao Davi Alcolumbre, ele tem uma tranquilidade que o Davi Alcolumbre tem todo o interesse em preservar isso, em conter isso, em manter isso contido, sem alcançar o grande público, sem alcançar a CPMI. Mas agora tudo isso está mudando com a decisão do André Mendonça. Na decisão, Mendonça determina que o Congresso entregue os documentos à Polícia Federal, que vai fazer o compartilhamento com a CPMI. Há nesses arquivos dados bancários, fiscais e telefônicos de Vorcaro. A quebra dos sigilos do banqueiro foi aprovada pela própria CPMI em dezembro, mas as informações estavam sob custódia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por decisão de quem? Dias Toffoli, que era relator do caso. E simplesmente André Mendonça desfez tudo isso. Gente, que vitória tremenda! Vocês entenderam a dimensão disso? De posse aí desses dados sigilosos do Vorcaro, a CPMI pode fazer uma análise independente do conteúdo do celular do Vorcaro e revelar o seu conteúdo para toda a nação. Isso vai aumentar ainda mais a temperatura desse escândalo e vai fazer com que as altas autoridades que hoje estão em silêncio se mexam, porque vai ficar insuportável não investigar. A Operação Abafa ela vai se tornar impossível de se conter as informações e se conter esse escândalo. E não tem mais o Toffoli brindando, nem o Moraes ameaçando, nem um presidente do Senado agora segurando nas suas mãos a informação. Não, eles simplesmente não vão mais conseguir controlar o que vai sair desses dois fluxos de investigação independentes, Polícia Federal e Congresso Nacional. E essa decisão se torna ainda mais importante porque segunda-feira que vem está marcado um depoimento do Vorcaro na CPMI do INSS. Mas antes, deixa eu te explicar um segredo por trás disso. Antes de eu te explicar isso, eu quero trazer para você a seguinte informação. Dizer que amanhã, sábado, vai sair o meu artigo especial do final de semana da Gazeta do Povo, que é patrocinador aqui do canal e que preparou para você um presente. Uma promoção toda especial para você que segue aqui o canal. Fevereiro, gente, é o mês do aniversário de 107 anos da Gazeta e quem ganha o presente é você, com 95% de desconto na assinatura do jornal. Gente, é ridículo, é R$1 por mês os primeiros 6 meses, cancela quando quiser, mas eu tenho certeza que você vai querer manter depois disso e você vai poder acessar conteúdos exclusivos, como artigos meus, do Nicolas Ferreira, Alexandre Garcia, Marcel Van Hatten. É R$1 por mês para você se informar em ano de eleição com o melhor jornal do Brasil, que compartilha dos nossos valores cristãos, conservadores e direita, que busca verdade, justiça, liberdade e que não passa pano para governo Lula ou para o STF. Então acessa aí agora, gazetadopovo.com.br/Deltan. Você também pode mirar com o seu celular aí no QR Code ou clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou repetir para fechar, gazetadopovo.com.br/Deltan e a gente se vê lá dentro. Não perca essa oportunidade. E agora acompanha aqui comigo, gente. O que o Mendonça acabou de fazer foi dar uma arma poderosíssima para a CPMI, que aliás chamou Vorcaro para um depoimento na segunda que vem. Eu vi aqui agora há pouco que acabou de sair uma notícia de que o Vorcaro não vai à CPMI. Mas, se ele for, ele vai poder ser confrontado com todo o conteúdo do próprio celular dele, dos dados sigilosos, as provas obtidas pela Polícia Federal até agora na investigação. E isso vai tornar impossível, muito difícil pelo menos, pro Vorcaro mentir na frente da CPMI em cadeia nacional. Gente, nós temos que agradecer muito a Deus pela relatoria desse caso, Master, ter caído em sorteio com o ministro André Mendonça. E a gente tem que orar muito por ele, pedindo a Deus que dê coragem, sabedoria e proteção. Em apenas uma semana, o Mendonça derrubou as decisões esdrúxulas do Toffoli, liberou e empoderou a Polícia Federal para trabalhar. Como eu disse no último vídeo, se você perdeu, confere o vídeo que eu fiz antes hoje aqui. E agora ele destravou a CPMI do INSS, controlada pela direita, pela oposição, para investigar de modo amplo esse escândalo. Isso aqui tá bom demais. Mendonça virou pesadelo do Moraes e do Toffoli e está orgulhando o Brasil com essas decisões que devolvem poder a quem tem que ser devolvido, aos órgãos de investigação legítimos. E me conta aí você aí no comentário, você acha que a CPMI do INSS vai fazer um estrago com esses dados do Vorcaro?
Eu acho que sim. Se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, torne-se membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas respostas aos seus comentários e apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Não esquece aí de aproveitar a promoção da Gazeta. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.